Para comentar todos esses assuntos relacionados à educação, a gente está aqui no estúdio com o nosso comentarista de educação, o professor Gilberto Alvarez. Olá, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, vamos começar falando então sobre esse descaso do governo com os programas de inclusão. Então, não repasse aos alunos cotistas o fim do Ciências Sem Fronteiras. A curto prazo, é um impacto muito grande na formação de estudantes. O cientista brasileiro Miguel Nicoleles, Thalita, ontem ele disse uma frase muito interessante. Um país que solapa o sonho da juventude comete um crime. E, de fato, o que está cometendo é um crime. No caso do Ciências Sem Fronteiras, o que se impede é que o Brasil, sob o ponto de vista do Brasil, Thalita, quando você faz com que o estudante não faça um intercâmbio fora, você pode não descobrir um talento. Sim. Quem disse que no Brasil os talentos só são da classe rica no Brasil? Porque eles sim têm direito ao intercâmbio. Quando você tira a possibilidade de intercâmbio, para o Brasil você pode excluir um jovem talento. Para a classe trabalhadora, é a única chance da vida de conviver, de conhecer outras culturas, de se internacionalizar. Isso é fundamental. No caso das políticas de cotas, a mesma coisa. Não ter política de permanência que permita que o aluno de escola pública, que fez escola pública na educação básica, continue os estudos na universidade, também é um crime para toda uma geração de jovens brasileiros. Na sua opinião, é um descaso? É o quê? É mais que um descaso, Thalita. Se você juntar a lei da terceirização, de novo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e tudo que está acontecendo na educação, na saúde, é um grande retrocesso à década de 20 no Brasil. Sim. Eu nunca vi tantos retrocessos ao mesmo tempo. Mais do que não avançar, o que está acontecendo é um movimento muito violento de perda de direitos de todos os lados. Ou seja, o brasileiro está deixando aos poucos de ser um cidadão e está virando uma coisa. Claro, quando se fala em estudante, está falando em futuro, né? Por isso que é um problema ainda mais grave, né? E o cidadão brasileiro, porque seja pela educação, seja pela saúde, seja o trabalhador que deixou de ter direitos, principalmente agora por conta da lei da terceirização, ou seja, é um retrocesso há mais de 100 anos no Brasil. Claro. Vamos falar também sobre a celebração do Dia da Conscientização sobre o Autismo. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é universalizar o acesso à educação básica e atendimento especializado para essas crianças e adolescentes. Só que essa lei parece que não está sendo cumprida. A gente ouviu as mães dizendo que elas têm que entrar na justiça para garantir, por exemplo, o professor acompanhante nas salas de aula. Ela está sendo cumprida, essas medidas? Tem que entrar na justiça, Thalita. Isso é um princípio do cidadão. Se é uma lei, se é um direito, tem que entrar no Ministério Público justamente para rever os seus direitos. Desde a Política Nacional de Educação Inclusiva, a Meta 4 do Plano Nacional de Educação, o aluno, independente da deficiência que ele tem, ele é uma pessoa. E quando ele entra na escola, não é que a pessoa tem que se adaptar à tarefa, a tarefa tem que se adaptar à pessoa. Então, a escola, depois das leis, depois do PNE, ela tem que dar atendimento educacional especializado, tem que ter multimeios, independente da complexidade da deficiência. E o professor, ele tem que estar adaptado a tratar com essa deficiência dentro de um espírito inclusivo. Sim. O que significa isso? Você não separar a criança das outras crianças. Todos nós somos seres humanos. E, obviamente, somos diferentes porque temos necessidades especiais. E é isso que a escola tem que fazer, por direito e por lei. Queria que você comentasse também esse dado que mostra a queda no número de matrículas ao longo dos anos e níveis de escolaridade dessas crianças com deficiência. O censo 2015 aponta que os alunos representavam 2,9% do total de matrículas no ensino fundamental. Quando isso passa para o ensino médio, a proporção cai para 0,8%. Por quê? Quanto maior a escolaridade, maior a dificuldade de manter uma criança com deficiência na escola, Thalita. No ensino superior, então, chega a ser traço. É muito comum a pessoa com deficiência não conseguir chegar na universidade. Também por culpa da inoperância do Estado. Sim. Ao contrário de abandonar essas crianças e adolescentes, o Estado tem que desenvolver políticas de assistência e políticas de permanência para que a criança com deficiência seja tratada com igualdade na escola, desde a educação básica até o ensino superior. Um número como esse, ele seria melhor caso as políticas, as metas do Plano Nacional fossem todas cumpridas? Não tenha dúvida, Thalita. O Brasil, de 0 a 19 anos, o Brasil deve ter por volta de 7 milhões de pessoas com deficiência. Desses 7 milhões, por volta de 1 milhão de pessoas estão na escola apenas. Sim. Ou seja, nós começamos um processo de educação inclusiva, mas ainda nós temos 6 milhões de brasileiros que nem entraram na escola. Sim. Então é ao contrário, nós precisamos de um Estado forte, mais financiamento, mais direitos e mais políticas para fazer com que esses brasileiros consigam chegar na escola. E a gente volta para o começo, que é tudo isso que está sendo retirado. Exatamente. Obrigada, Giba, pela entrevista. Até semana que vem. Boa noite.